Dois, um. Ah, Bom dia para você que é de bom eu dia. aqui. Boa tarde. Não, Jandeu, não deu. Como é que tá o som aí? Então, nós estamos hoje distantes Isso. hoje. Estou conversando com o tio In, cara veio direto de Taiwan para o Brasil para a gente falar hoje um pouquinho sobre taoísmo. Mas antes, Oi. bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você acabou de receber essa notificação do YouTube, você está vindo para mais um bate-papo Mayhem e hoje vai ser um bate-papo doido, porque além dos Illuminates, a gente tem o Partido Comunista Chinês historiando a gente. Então, se acontecer algum problema no áudio, no vídeo, não se preocupem. Que hoje eu estou com um convidado muito massa, a gente vai conversar um pouquinho sobre taoísmo, né? Por alguém que vivenciou isso, estuda isso desde criancinha, né? Então, o nosso convidado de hoje é Tio Xin. Pronunciei direito? Xiu e Xi, isso. E o pessoal me chama de Xiu, e às vezes fala Gil no começo, Gilberto Gil, aqui, Gil, né? Mas é Xiu, olha só, Xiu. Claro que o chinês é Qiu Yi Zhi, é um outro som, mas tudo bem, né, gente? Maravilha. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, e também já está de hábito aqui para a gente, é perguntar para o convidado falar um pouquinho da vida dele. Então, você poder contar para a gente a tua vida, como é que você entrou no taoísmo, como é que você aprendeu isso, teus estudos, contar para a gente um pouquinho lá da China, como é que funciona, e aí você veio para o Brasil e como é que você está agora. Então, fala um pouquinho da tua jornada. Tá, se eu tiver, eu escutei bem a tua pergunta, tá, Marcelo? Se houver um picotado aí, eu falo de novo para você falar, mas então a minha trajetória foi assim, eu vim com 5 anos, eu nasci em Taiwan, vim com 5 anos para o Brasil, a maior parte da vida eu morei em São Paulo, tá? No começo eu gostava muito de leituras, filosofia e poesia, né? Eu estava a ler Rimbaud, escutava Caetano Veloso, Raul Seixas, cheguei a ler o Carlos Castanheda, Fernando Pessoa. Aí, aos 14 anos, um amigo meu me levou ao poeta Roberto Piva, não sei se vocês conhecem, e grande Piva, né? Roberto Piva, que propagava um pouco a ideia dessa relação entre poesia e xamanismo. Ele era poeta, mas também fazia rituais xamânicos. E foi através da influência dele que me levou a buscar muitas leituras, por exemplo, Arthur, Rimbaud, Lautréamont, era muito literatura, né? Mircea Eliade, que falava xamanismo. Eu li o Bhagavad Gita, eu fui buscar em sebos e fui assim, né, numa convulsão alucinada, assim, de leituras e leituras. Eu, adolescente, imagino os meus pais não apoiavam, achavam que eu devia ser engenheiro, médico, porque você sabe, né, a família acha que você tem que ter emprego, então você tem que estudar, fazer exatas, né, ser um médico da vida, né, e eu não tinha tendência para gostar dessas coisas, e aí eu comecei a ler muitas coisas, né, então eu convivia com um grupo de jovens ligados ao PIVA, e inclusive depois o pessoal começou a tirar o PIVA do ostracismo e tudo, então aí quando chegou, eu fazia nessa época Tai Chi, eu fazia também meditações em templos budistas, né? Cheguei a frequentar Hare Krishnas, e num dado momento, antes, até eu lembro bem, antes da faculdade, eu entrei no Santo Daime, acho que foi o Santo Daime que foi, né, Marcelo? Mas até então era só tinha lido o Dao De Jing, mas eu não tinha estudado em chinês, eu não tinha aprofundado nada, né? Então, eu nem tinha sido iniciado em nenhuma religião ou nenhuma. Eu frequentava, né? Eu era curioso, mas então eu praticava Tai Chi, eu praticava meditação, punha come, sem fiação a instituição nenhuma. Aliás, eu nunca gostei muito, né, de você se fiar a alguma instituição, dogmas e tudo, né? E por conta dessa minha adolescência rebelde, assim. E daí eu lembro, assim, que depois de muito do Daime, eu parei também, falei, preciso parar de tomar ayahuasca, né, Santo Daime. E foi muito bom as experiências que eu tive lá no Santo Daime, assim, revelando
a força do sagrado mesmo, essa dimensão outra, né, essa outra realidade. E aí eu lembro que, então, eu era dentro da faculdade que fazia o meu mestrado em filosofia, né, sou graduado em letras, mas eu fiz o meu mestrado, aí eu comecei a explorar um pouco o lado da poesia, né, que eu tenho o lado poeta, e eu publiquei um livro, eu fiz saraus, fui em saraus, fiz performances em saraus, fiz performance também em galerias, por aí, assim, ó, tudo com minha criação, né, metacorporeidade, com também um parceiro artista também, né, Irael Luziano. E aí eu lembro que foi o Dal que chegou para mim, na verdade, eu trabalhava como intérprete de mandarim, né, mas eu estava meio frustrado, porque eu não achava prazer naquilo que eu estava fazendo, né, embora me desse financeiramente um sustento. Só que aí eu queria continuar estudando chinês, só que eu falei, como que eu posso estudar chinês, né? Se eu só ficava só estudando por obrigação. Tanto que eu não falo agora, eu tinha desistido de estudar chinês antes, né? Por conta dessa metodologia, desse método de ensino lá da minha comunidade chinesa, que eram, sabe, posso falar essa palavra? Era bem uma merda, sabe? E eu não era estimulado mesmo, e eu abandonei. Meus pais ficaram muito bravos, né? Eles achavam que eu tinha que estudar, continuar estudando chinês, mas eu não estou vendo não tem nenhum proveito ali, né? Aí eu abandonei, aí eu fiz minha faculdade, certo? Foi aí que aconteceu que, em um determinado momento, eu cruzei numa livraria, entrei na livraria chinesa, peguei o Dao De Jing, e o Dao De Jing bateu assim no meu coração, e eu comecei a ler, falei, bom, tem tudo aqui em chinês, né? Tem algumas palavras que eu já conheço, tem que eu não conheço, tá aí, eu acho que eu encontrei. Aí eu comecei a ler em casa, né? Cheguei em casa e li, e fui lendo. E fui anotando num diário, assim, tudo que eu sabia de ideogramas e tudo que eu não sabia eu procurava no dicionário. E assim eu fui estudar, como a gente fala, né, na raça. Então, comecei a melhorar bastante o chinês, comecei a ter sonhos, né, e foi assim, entendeu? Até chegar a dar aulas agora, né. Mas então, quer que eu fale e continue falando, ou você vai fazer alguma outra observação? Da primeira parte, então, que o pessoal quer pergunta. A primeira pergunta básica que a galera vai falar é assim, o que é o Tao? O que é o taoísmo, né? Tá, ó, essa palavra ismo, ela não existe lá no chinês. O que existe, né, é Tao, Tao Tia. Tao Tia é a escola de pensamento que surgiu no período dos reinos combatentes, uma época bem conturbada de guerras, né, de guerras fortíssimas. E o Lao Tzu, que escreveu esse livro Tao Te Ching, que eu traduzi, tá aqui, ó, traduzi diretamente do original, com auxílio de comentadores chineses, né? Ele foi um sábio. A gente pouco também sabe da história dele, de como ele morreu, né? Mas ele viveu por volta ali do século VI, né? Anticristo, tá? E esse sábio, provavelmente, ele já estava sendo influenciado por outros xamãs taoístas anteriores, né? Como bem coloca Mircea Eliade no livro Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, que foi o Piva que me recomendou esse livro. E o Dao, como diz o Lao Tzu no capítulo 1, eu vou até falar aqui, o Dao que se pode falar não é o Dao constante. O nome que se pode nomear não é o nome constante. Dao, Fei Chang Dao, Min Ke Min, Fei Chang Min. Dao Ke Dao, quer dizer, o Dao que eu posso falar pela linguagem, aquele pelo discurso, pelos conceitos, pela linguagem humana, não capta a essência transcendente e inefável do Dao. Esse Dao, ele transcende as limitações da forma da linguagem, né? Ele transcende a mente humana. É o absoluto, né? Esse Dao é o absoluto, é a essência que não pode ser expressa, inclusive, pelas palavras. Embora o Lao Tzu tenha escrito esse livro, né? Esse livro aqui com 81 capítulos curtíssimos, não dá nem 1.000 palavras, ou seja, ele é mais conciso do que a metafísica de Aristóteles, né? É muito mais conciso do que, sei lá,
os evangelhos, né, da Bíblia. Então, mas assim, a grande síntese, digamos assim, está aqui no Dao De Jing, e também a gente tem o mestre Liezi, que vem depois de Lao Tzu, e o mestre Zhuangzi, a gente chinês fala Liezi, que eu traduzi aqui também, o vazio perfeito, que tem muitos ensinamentos taoístas, né? Por exemplo, o Dao, se a gente for pensar, por que o Dao ele é tão importante para os taoístas? Porque o Dao é um princípio que cria, como diz Lao Tzu Shan, né? Ele gera todas as 10 mil coisas. Ele gerou o universo. O Dao foi o primeiro cara que perguntou qual é a essência desse universo. Ele não coloca essa pergunta explicitamente, mas está lá no primeiro capítulo. Ele diz: o vazio é o princípio do céu e da terra, e a existência é a mãe de todas as coisas. Aí ele diz: essas duas coisas, existência e vazio, embora com nomes diferentes, no fundo pertencem ao mesmo mistério, o mistério do Dao. Ou seja, em outras palavras, né, o que ele chama de vazio é o lado transcendente, é o lado incognoscível, é o lado mais tenebroso, é o abismo do Jacob Boehme, é aquilo que eu não consigo expressar, é o Deus abscônditos, né? E só que ele não fica lá no abstrato, ele não fica no plano da inacessibilidade, ele se manifesta, ele tem eficácia, yon em chinês, e ele se manifesta se desdobrando como um princípio que vai criando as multiplicidades, as variedades de flores, animais e etc. Tal. E aí, quando ele faz isso, a gente, no Lao Tzu, percebe que ele fala que a existência é a mãe de todos os seres. Então, é como se ele dissesse assim, tá vendo? Você tem um lado transcendente, mas você tem um lado imanente, você tem um lado, né, mais abissal, mais difícil de ser conhecido, inclusive é incompreensível, e tem um lado mais manifesto, o lado mais concreto. Só que esses dois lados, o visível e o invisível coexistem, eles se complementam, eles fazem o mesmo mistério existir enquanto tal, né? O mistério é justamente isso. O que faz com que eu, por exemplo, esteja falando aqui não é só o físico, não é o plano físico. É claro que eu tive que comer, eu tive que beber água, eu vou beber água, inclusive, agora. Mas é também uma outra fonte energética infinita, é uma matriz energética que o Lao Tzu chama espírito do vale que nunca morre, né? Ele fala o espírito do vale, Ku Shan, Shan é espírito, Ku é o vale, puxa, não morre. Quer dizer, esse é o espírito imortal, é o espírito da criatividade, da fonte criativa do universo. Né? Hoje em dia, a física quântica já está falando um pouco dessas energias escuras, matéria escura, que não é só o plano empírico material, né? Mas vai para uma outra dimensão mesmo. Né? Então, o Dao, você vê que o taoísmo, o taoísmo religioso é uma outra coisa, que vai surgir só em século I depois de Cristo. Mas o Dao De Jing e o Zhuangzi e o Liezi, eles são de uma época anterior, é algo que se chama da tradição Huang Lao. Huang Di Neijing é o livro chamado Tratado do Imperador Amarelo, né? Que é taoísta. Então, nessa época da dinastia Han, vai ter alguns livros importantes, como Huainan Zi, né? Então, você veja que curioso, né? Os chineses têm sempre Zi, né? Zhuangzi, Lao Tzu, Liezi, tudo Tzu no final. Esse Tzu quer dizer filho. E Lao Tzu quer dizer... O que é Lao Tzu? O nome Lao Tse, né? Lao Tzu. Lao Tzu quer dizer criança velha. Era um sábio velho, né? Um sábio velho e criança velha, né? Então, Lao Tzu. Então, você tem essas obras aí com esse Tzu no final, tá? Huainan Tzu, né? Enfim, toda uma sabedoria taoísta aí. E que é uma escola de pensamento, antes de ser religião, antes de instituição. A religião só vai vir depois de Cristo e florescer lá mais para frente, tá? Então, nós convivemos e religioso, né? Embora seja a uma religiosa, a um credo ou a um templo religioso lá na China. Eu só voltei em 2014 e não foi por questão do taoísmo, foi por causa o Centro Cultural de IP aqui em São Paulo me concedeu uma bolsa, né, de viagem, porque eu tinha lançado o meu livro de poesia, estava ligado à cultura e tudo mais,
E, inclusive, agora também, hoje eu também eu fiz aulas lá no Instituto de Taoísmo, entende? Então é mais do aspecto cultural, né, artístico, estético, etc. Tá. Como é que eles fizeram para passar? Porque começou com uma filosofia, então era o quê? Era uma escola que estudava o Dao. E como é que isso se torna uma religião? Uhum. Então o que aconteceu é o seguinte, inclusive eu tenho esse livro que não tem mais tem em inglês, né, provavelmente, mas não tem em português, tem muitas obras. Esse cara aqui, esse cara que escreveu esse livro, Lao Tzu Shan Erzu, tá? Ele comentou, e só sobrou, porque outras partes não sobrou, né? Caramba. Voltou. Ele é o autor chamado Zhang Baolin. Zhang Baolin, né? Zhang, Z-H-A-N-G, Zhang, Dao, D-A-O, espaço L-N-G, Lin. Zhang Daolin, ele foi um líder carismático religioso, ele é chamado Mestre Celestial, né? E ele surgiu no século I depois de Cristo. E ele disse que o Lao Tzu se revelou para ele, uma revelação, e esse Lao Tzu era um deus, então ele divinizou esse Lao Tzu. Vejam, quando o Lao Tzu escreveu o Dao De Jing, ele era conhecido pelo Confúcio, pela época, pelos historiadores, Sima Qian, ele era apenas um pensador, ele era um sábio pensador, ele não era um deus, né? Então, é que nem você tem autores geniais, por exemplo, você pega Patanjali, né? Patanjali na Índia, né? Você pega, por exemplo, não sei, Sócrates. Sócrates não é Deus, Sócrates é um sábio filósofo, né? Pega um Heráclito aqui na Grécia. Enfim, então o Lao Tzu era um como o Sócrates, né? E um cara que tinha iluminação, tinha ideias, né? Só que quando apareceu para esse Zhang Daolin, e ele era sacerdote, ele fundou uma religião a partir dessa relação, entende? E aí surgiu o chamado movimento dos mestres celestiais. Aí depois vai surgir vários desdobramentos de várias ordens aí, entendeu? Ok. E aí começa no Dao. E qual que é o princípio até chegar nas 10.000 coisas, né? Pelo que você está falando para a gente do hermetismo, eu entendo que o Dao é o mais perto que dá para eu entender do que é Keter. Que para a gente é o incognoscível, o que a gente Do não que é o quê? consegue falar. É o Keter que a gente fala, incompreensível, né? O incompreensível total. E aí, quando você coloca em palavras, ele vai para Rockmar. Então você segue assim na árvore muito dessa filosofia, do jeito que ele parte. Aí até aí chega nas 10.000 coisas que é Isso, ó. Malkuth. Então, exatamente. E o que tem nesse meio termo entre o Dao e as 10.000 coisas? Então é assim, né? O Lao Tzu, tem um sábio que fala o seguinte, o Rei Shangon, ele diz assim, o Dao ele não pode ser captado pelos nossos 5 sentidos. Mesmo que ele seja olhado, ele não pode ser visto. Olhado sem ser visto, seu nome é invisível, né? Escutado, vai ser escutado. Ele é inaudível. Enfim, então ele sempre é transcendente, ao mesmo tempo que ele esteja onipresente em todas as coisas. Mas esse é o paradoxo, que é o que eu estava, inclusive, esses dias aí pensando, né? E aí compartilhando com vocês, né? Não é porque ele é transcendente, ele é incognoscível, que ele fica totalmente obscuro. E essa é a poesia ambivalente do Dao. Ele ora existe, ora não existe. Ruo, Tun, Rou, né? Então, os filósofos e sábios, ao longo de gerações e gerações, desde a época de Lao Tzu, imagina, teve muitos escritores e poetas que foram influenciados lá na China, né? Tao Yemin, por exemplo, é um poeta que eles vão falar de maneira a ressaltar essa ambivalência poética. E o que acontece é o seguinte, né? O Rechangon, como eu estava falando agora há pouco, ele fala que a gente pode, embora não consiga apreender o Dao com os sentidos e nem com a razão humana, nem com a inteligência, nem com o intelecto, coisa que os gregos apostaram. Vocês sabem muito bem disso, né? Os gregos, porque eu estudei filosofia grega no meu mestrado,
mestrado e na minha graduação. Então, os gregos tinham essa aposta na racionalidade do logos, né, como faculdade intelectiva. O logos é o logisticon de Platão, né, que é a maneira de você capturar a essência, né, da forma, da beleza, da forma, da verdade, do bem, etc. Então, para eles era possível essa captação através do momento que a razão consegue alcançar isso. Mas para os taoístas, tudo que é possível não é possível pelos sentidos e não é possível pela razão, mas é possível pelo silêncio, né? O Tim. Então tem uma frase lá do Lao Tzu que ele fala assim: o sábio pratica o ensinamento sem falar. Ele pratica o ensinamento sem falar e age pela não ação, Wu Wei, né? A não ação. Então aí a gente teria que falar do princípio da não ação, né? Do Wu Wei, que o pessoal entre os taoístas, entre os simpatizantes adoram ouvir, né? Sobre o princípio da não ação. Quer que eu fale um pouco do Wu Wei? Quero. Que sim. Então, o Wu Wei, como diz uma história, por exemplo, do Zhuangzi, né? Eu vou pela história, tá? Então, deixa eu só ver o livro que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Aqui, acho que não está muito fácil, não tá, mas tudo bem. Deixa eu ver se está aqui, ó. Uma história é muito interessante. Tem o do entalhador de madeira, acho que eu vou falar o dele aqui. Aqui, 289. Então, olha só, eu vou contar do meu jeito, mas tem uma tradução aqui em português que não está muito boa, mas eu tenho em chinês aqui também. Então, ele diz assim, existe e é legal para o pessoal ouvir, né? Então, o mestre entalhador, ele fazia uma armação para sinos, né? E quando ele fazia as obras, as pessoas ficavam maravilhadas, porque, nossa, falava assim, esse sino é muito bonito, é obra dos espíritos. Aí um príncipe perguntou ao mestre entalhador, né? Qual é o teu segredo? Esse teu segredo é o Dao, tá? Michi é segredo em chinês. Aí ele diz que eu sou apenas um entalhador de madeira. Eu não tenho segredos. Não obstante, quando eu começo a meditar no trabalho que me ordenaram, eu concentro meu chi, o meu sopro. Né? Eu não me desperdiço em ninharias. Eu jejuo, aí, zai tie é jejuar, eu jejuo na mente. Então, é o jejum da mente, né? Porque a gente fala jejum do corpo, né? Normalmente, a gente, quando dá um tempo de 3 dias sem comer, por exemplo, né? Faz a purificação do corpo, jejum do corpo. Só que o Zhuangzi fala em jejum da mente, que a palavra mente em chinês é Xin. Essa palavra é fundamental no taoísmo. Então, a prática, o Kung Fu da mente, né? Xin da Kung Fu 就是我们可以突破我们的执着, a gente pode erradicar todos os nossos apegos, né? E é o que esse cara vai fazer. Olha como ele consegue o segredo dele, né? Ele jejua a mente, purifica aí por 3 dias. Aí ele esquece desses 3 dias, esquece de lucro, esquece de fama, sabe? Aí ele depois esquece mais 5 dias, ele fica também, esquece os elogios e as críticas, né? Porque o ser humano é muito volúvel, né? Submetido sempre às opiniões do que os outros falam de bom e mal dele, né? Aí depois de outros 7 dias, ele esquece dele mesmo. Então você vê que esse esquecer do ego, sabe? É deixar o ego morrer, né? Nessa época, nesse momento, então, o pensamento dele começa em relação, por exemplo, à honra, né? Ele começa a se desvanecer. Aí, um único pensamento dirige a ação dele, que é a armação do sino. Então, os taoístas têm muito essas coisas de arco e flecha, arte do arco e flecha, essas metáforas, né? E também as atividades, por exemplo, de fazer no caso aqui, fazer um sino, né? Aí, depois que ele diz, esse entalhador, ele diz, eu vou para a floresta e vou ver as árvores em sua própria condição natural. Quando a árvore aparece diante dos meus olhos,
é aí que eu começo a ver nitidamente, e sem qualquer dúvida, o que eu preciso fazer. Se essa arma especial não tivesse sido diante de mim, não teria havido qualquer armação para o sino. E o que aconteceu? É que minha mente unificada, essa palavra-chave é naturalidade, né? Essa palavra-chave é o que o Lao Tzu vai falar em vários, uns 3 capítulos, 25, quer dizer, o Dao segue a naturalidade, o Dao é a própria naturalidade, é o próprio estado natural da natureza, que então aí o personagem ele encontra o potencial escondido no tronco dessa natureza, dessa madeira, e aí é que começa, aí que ele consegue fazer a obra. Então, imagina, ele teve um preparo, né, um preparo espiritual, de esvaziar a mente. O Lao Tzu fala, Lao Tse fala esvaziar a mente, Shi, Xin. Xin é mente, Xu é vazio, né? Por isso o mistério do Dao que a gente tem aqui também, como o mote, né, do nosso bate-papo, é o mistério do esvaziar da mente, né? Se esvaziar da mente, se desapegar dos pensamentos, dos sentimentos, né? Desapegar-se não quer dizer aniquilar, não quer dizer matar a mente. Não é isso. Muita gente interpreta achando que tem que renunciar à mente, renunciar ao corpo. Não, não é isso que os taoístas falam. Inclusive, tem um trecho aqui do Lao Tzu que ele fala que não é isso. Não é se pensar em desapegar-se do corpo, não é fazer um harakiri, né? Uma coisa assim, ou sabe, mortificar o ascetismo, né? Não é por aí também. Pô, essa história que você contou da árvore é fantástica, porque, assim, em outras palavras, assim, ela narra essa subida da árvore da vida, né? Quando você está falando do Dao lá em cima em Keter, e depois falou o sopro, né? Esse Tim, né? Que passa de um lado e o outro tem que ficar Isso. vazio. Energia, o É a sopro. energia, é o próprio caminho que a gente chama de caminho do louco, que é o que energiza tudo. E ele se torna o mago, porque ele vai se tornar o cara que vai fazer a obra de arte absurda, né? Então como mago ele se torna o receptáculo do Qi, né, dentro do Kung Fu. E aí a ordem que ele narra no poema, que ele está saindo e aí ele vai ficando jejuando 3 dias da mente, né, os três mundos da Cabala. E aí a primeira ele esquece os elogios e tal. Depois ele está subindo. Então primeiro ele vai esquecer as coisas que ele tem que fazer, que é Rod. Depois ele vai esquecer a parte mais de elogio, de crítica, do ego. Depois ele vai se esquecer ali. E aí depois ele vai mergulhar em cima, onde você vai ter simplesmente entrar na floresta e achar o que ele tem que achar, que é o planejamento, é o último degrau. E aí o cara passa o abismo e ele se converte no mago. E é muito 10 esse negócio, né, cara? Porque de um jeito a Cabala veio disso daí. Mas ele pegou essa história aqui Gostou da história? que parece uma fábula e transforma numa coisa mais estruturada. Eu adoro esses poemas. Pô, conta mais alguma massa daí. O Jones é o meu autor favorito. Eu dou aulas sobre Jones, aliás, eu traduzi o Vazio Perfeito do Lietz. O Lietz é tão poético e tão fabuloso como esse Jones. Ele é dos melhores, esses dois seguidores de Lao Tzu. Eles conseguem traduzir os princípios de Lao Tzu em histórias incríveis. E as histórias também podem ser lidas do ponto de vista metafórico, mas também do ponto de vista simbólico, também do ponto de vista real mesmo. Realmente é o que acontece quando você faz magia, né? Você está num mundo de que tudo é possível, onde tudo é possível, né? Tudo é possível. Aí, quando tudo é possível, quer dizer, é a mente racional nossa que é muito obstrui, né, a passagem do visível para o invisível, né? A gente trava. Como é que foi a tua ida para a China em 2014? Como é que o taoísmo é visto lá agora, assim, numa China de 2021? Muito bom. Então foi o seguinte, eu até uma performance, eu fazia performances em São Paulo, né? Eu fiz um livro chamado Metacorporeidade, e lá tinha uma prosa poética Filomundos. Mas o que aconteceu é que eu ganhei essa viagem
e porque eu era o destaque, né, dos imigrantes taiwaneses aqui no Brasil, tinha de outros países, da França, tinha da Inglaterra, Alemanha, tinha da América Latina, Dominica, esqueci o nome, Argentina também tinha, e dos Estados Unidos. Eu era estava jovem, né? Hoje eu tô com 39. Isso aí foi em 2014, né? Acho que eu tinha 32 anos. Aí quando eu cheguei lá, deixa eu contar uma experiência. Tava muito, um dos amigos do meu pai, que eu não conhecia, ele me pegou, assim que eu saí do aeroporto, tava muito quente. Aqui em São Paulo tava frio, mas lá tava quente, 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 uns 37 graus. Eu ficava suando. Aí me levou lá, deixa eu te contar para vocês, eu não tinha voltado para Taiwan desde 5 anos de idade que eu saí, né? A primeira vez que, então, eu de volta de novo, era como se fosse a primeira vez, eu entrei ali nas ruas e ele foi me levando de carro. Aí a gente entrou num restaurante, era bem popular, simples, assim, e a televisão falando chinês, com os ideogramas chineses. Aí eu vi que tudo estava em chinês, os ideogramas, né? Aí quando eu saí, ele me levou pro hotel, era tudo na rua, outdoors, toda aquela visualidade dos ideogramas, né? Aquilo me impressionou tanto que eu fiquei assim abalado, assim, sabe? E depois que eu acordei de manhã do hotel, eu estava sozinho, né? E aí eu desci porque eu estava querendo explorar, fazer algumas fotos, né, para performance e tudo. Aí eu entrei numa praça ali, aí depois o meu tio falou, vamos lá e tal. Aí eu fui na carona dele e depois ele me levou à oficina dele. A hora que ele deu, eu tinha que fazer algumas coisas ali com os trabalhadores ali, falar algo tal. Eu falei, vou dar uma olhada ali. Aí eu saí da oficina dele, cruzei numa rua, fiz uma deriva ali, peguei minha câmera, aí eu olhei, nossa, na encruzilhada tinha uma espécie de despacho. Tinha uma espécie de despacho com um caldeirão daqueles de bons, não sei o quê, e com incensos, né? Aqui, quando eu olhei, eu falei, sabe, me deu um negócio assim, arrepiei assim. E eu tirei foto, e então, aí foi aí, a partir daí, fiquei um mês intensamente, né, com um grupo de imigrantes taiwaneses. Para mim foi eu fiz depois performances ali, né? Depois, quando eu voltei para o Brasil, fez sentido aquela viagem, entende? Parecia que eu tinha que acho que foi a ligação com os ancestrais, né? Ativou o inconsciente coletivo, né? Como diria o Jung, e aí foi assim, entendeu? Aí as coisas foram acontecendo, eu fui sonhando, até que um dia um editor me ligou, falando, se você dá aula de Dao De Jing, você quer traduzir para o Dao De Jing? Editora Manta, essa editora aqui, né? Que publicou. E foi uma série de sincronicidades, entende? Malucas, assim. Esse, Oi, tá me ouvindo? esse livro que Tá. você colocou, Eto, que é o Caminho Taoísta, né? Então, como é que uma pessoa que não manja nada de taoísmo vai começar a estudar o taoísmo? O que você diria assim, o conselho que você daria, né? Para o cara conseguir entender? Porque para a gente, eu peguei, assim, você lê, as histórias são muito fantásticas, mas a hora que você chega nessa parte de tipo, entender exatamente, porque é sempre uma tradução, e do ideograma para o português, você perde muita coisa, né? Então, que conselho que você daria para o cara que está começando? Com certeza. Tem livros que ele deve ler, que é esse clássico do Lao Tzu, que é o Dao De Jing. Pode ler também como é que chama? O Introdução à Filosofia Chinesa. Tem alguns livros em português, deve buscar, né? Introdução às Religiões Chinesas, da editora Unesp, do Mário Possesso, que eu recomendo muito esse livro. Porque ele contextualiza, né, o momento histórico, filosófico, porque vocês sabem que minha formação é em filosofia, né? O que eu gosto é da filosofia, o que eu gosto é do pensamento, mas não a filosofia, que a pessoa também hoje, né? Hoje ainda bem que tem o intercultural,
Existe um movimento intercultural, intercultural quer dizer assim, que está enxergando as filosofias enquanto movimentos de pensamento na Índia, na China, não só como o domínio dos gregos e dos europeus, né, o domínio eurocêntrico. Então, isso é uma coisa, um dado interessante. Assim como o que eu sempre falo, o Dao não é dos taoístas, o Dao não é só dos taoístas religiosos, o Dao não é dos taoístas também só praticantes de Tai Chi. O Dao, o próprio Lao Tzu fala, né, no capítulo 25, ele diz assim, ó, o Dao é como a mãe do mundo. Como eu não sei seu nome, invoco pela palavra Dao. Impelido, ou seja, obrigado a dar-lhe um nome, invoco o grandioso. Ele fala Qiangzi Ziyue Dao. Qiangzi quer dizer, Qiang é forçado, eu sou forçado a dar. Sabe quando você é forçado a falar? Você é forçado a nomear alguma coisa, mas aquilo é inominável? Então, o Dao, na verdade, é inominável. Eu poderia usar, sei lá, o J, por exemplo, falar que essa realidade inefável é J. Podia falar que é Yahvé, por exemplo. Podia falar que é Deus. Podia falar que é o Daime, que é o Dharma. E, no fundo, os nomes não importam. E você vê como seres humanos hoje se prendem aos nomes, né? Prendem. E aí fazem guerras religiosas, guerras de facções, de quem tem mais aquilo ou tem mais aquilo lá, enfim. E para a pessoa que é leiga, a melhor coisa é ir na fonte do pensamento, né? E aí também é que existem poucos templos. Muita gente me pergunta assim nas aulas, né? Ô professor, e tem templos religiosos taoístas? Tem um aqui em Sociedade Taoísta, mas é uma versão, é uma interpretação, né? Então, eu tenho o privilégio que eu sou poesia, né? Então, eu conseguir falar pela poesia, né? Que tem muitos poemas, a maneira poética como eles se expressam, né? Como eu falei dessa história do Zhuangzi, claro que eu não vou contar outra história, até por questão de tempo, né? Então, mas e vai para uma via totalmente, não é antirracional, simplesmente não é nem racional nem irracional, é uma outra via, né? Para quem lê poesia, para quem gosta de poesia, é a poesia, entendeu? Que é o que nem diz o Otávio Paz, né? O Otávio Paz tem um livro chamado O Arco e a Lira, e ele cita Zhuangzi, ele fala que o momento em que, porque você sabe que o Otávio Paz foi muito influenciado pelo surrealismo, né? E o surrealismo vê a realidade em múltiplas dimensões. Então, você pode ver a rosa que pode se transformar em serpente, essa serpente pode ser caracol, e caracol pode ser o sol. Essa realidade que é por isso que eu digo que o Lao Tzu também é um pensador das analogias, das equivalências. Analogias aí lembrar o Swedenborg, né? Que vai influenciar o poeta Charles Baudelaire lá, o poeta simbolista lá na França do simbolismo, né? E o Baudelaire sabia das coisas, né? Como eu diria o Pivo, né? E o Baudelaire é esse cara que falava do princípio da analogia, porque Edgar Allan Poe já falava. Edgar Allan Poe, o poeta, né? Também o contista do terror. Então é isso, o Lao Tzu está vendo pelas analogias, o mundo é uma analogia constante. Por isso que ele fala assim, eu não estou falando porque eu estou falando, porque tem um texto, né? No capítulo 16 ele diz, ó, amplitude é justiça, justiça é totalidade, totalidade é céu, céu é Dao. Então, só que nesse parágrafo ele não coloca o verbo ser, ele coloca Rong Nai Gong Gong Nai Quan Nai Tian Tian Nai Dao, e coloca tudo junto. É como se ele faz assim, amplitude e justiça, justiça, totalidade, totalidade, céu, céu, Dao, entendeu? É uma captação assim, em uma única coisa compacta tá tudo lá. Isso é a visão instantânea, poética, analógica, que vai além dessa coisa concatenada, discursiva, racional, lógica, encadeada, né? De silogismos, né? De uma coisa, um A, B, C, D, F, G, A que vai levar a B, a levar C. Não, para Lao Tzu já não tem isso. É uma visão. A poesia, a pintura tem isso, né? Entendeu?
Você consegue fazer isso com ideograma, mas quando você precisa traduzir para o português, perde isso, né? Perde, porque não é só simplesmente o. Claro que é outra língua. Como todo tradutor é um traidor, né? Já dizem por aí, né? Mas não tem como. Agora, é claro que a gente tenta, no português, a gente tenta criar, recriar. Eu acredito muito no Haroldo de Campos, né? Que é a transcrição. O Haroldo de Campos, que foi um poeta que traduziu muito essas culturas também, né? Ele traduziu poesia japonesa e tal. Ele traduziu, inclusive, poemas chineses, do Li Po, né? Li Pai, famoso Li Po. E você conhece o citarista Alberto Marcicano? Marzicano, pô, Então, eu conheci ele lá no Encontro da Nova pô, Consciência, cara. O cara é demais, né? aí então, cara. Ah, meu Marcicano era o meu amigo. A gente chegou a traduzir poemas chineses aqui na minha casa. Ele me conheceu lá no Frágios, nesse livro de poesia, que tava ele e o Cláudio Willer, que também é um outro amigo meu também. Aí o Piva, né, foi o causa do Piva. O Marcicano é o citarista, o beat surrealista do que o Piva falava, né? No poema dele. Ele até escreveu um poema no Estranhos Sinais de Saturno, né, que é o último livro dele. O Piva escrevia para o Dadaísta. Então, o Marcicano é o seguinte, ele por que eu tô falando dele? Eu sou muito linear. A gente falei. Ah, tá, por causa do Não, de Haroldo. como é que se O traduz as mexicano, coisas? Eu tô ele vendo pelo jeito que você traduzia pensa. algumas coisas, as trilhas do Basho. Tem um livro do Basho, sabe, poeta japonês. Ele tem um haikai, né? Ele escreve haikais. E eu li nessa época, quando eu estava frequentando as oficinas do Piva, e o Marcicano foi tradutor, traduziu muita coisa também, Shelley, Blake, né? Além de ser citarista. Aí o Marcicano, ele, de certa maneira, a gente traduzindo junto, eu aprendi muito a experiência com ele, né, de tradução. Então, ele tinha umas coisas muito loucas, assim, ele traduzia, parava, ficava assim, eu falava, Chiu, eu preciso ir pra praia, agora eu vou meditar lá, tal, e então ele, né, e às vezes durante a tradução ele falava, Chiu, veja isso é a palavra, então a gente ficava com as palavras, quais as melhores. Além de ser poeta, né, ele era poeta, então tudo facilitava, né? Ele que é um grande criador na cítara e também na filosofia, inclusive fazer um documentário, então fazer um documentário sobre ele. Ele era gente boa demais. Eu conversei assim, tipo, várias tardes com ele, quando a gente se Pois encontrou, né, é. no encontro. Mas ele era bem esse doidão, ele parava assim e olhava, e aí vinha o negócio da cabeça dele, daí ele falava. No pensamento não linear, isso para mim era difícil, porque eu sou um cara assim que é muito lógico, cara, para Não mim é muito linear, não linear. comédia. E eu tenho muita dificuldade com poesia, por isso que eu É, gosto de eu fui. entrevistar poeta. Ah, legal. É, e o Marcano foi para a Índia, né, cara? Ele tem a alma indiana. Ele encontrou a alma chinesa. Ele falou, Xiu, eu já tenho. É muito engraçado. Xiu. Aí, né, eu lembro do meu lançamento, ele bebia, né? Ele chegava assim, Xiu. Você sabe que eu fiz poesia japonesa, né? Depois eu fiz a poesia coreana. Agora só falta a antologia de poesia clássica chinesa. Ele falava, ah! Ficava dando risadinhas. Ficava também fazendo umas gracinhas. É uma figura. O Marcicano é uma figura importantíssima para a cultura brasileira. E assim foi esse foi meu caminho, foi o Piva, foi o Marcicano, e daí os templos budistas que eu medito. Com a pandemia agora não dá, né, para fazer, né? Trancadão. Eu tenho uma pergunta Mas eu para faço você em aqui casa, né? Fala. do Ednelson. Ele fala assim, tio, como que o taoísmo percebe e pensa os Sim. oráculos? Tá Na parte da picotando de probabilidade. novo, mas vai Vou falando, vai perguntar de falando. novo. Como é que o taoísmo percebe e pensa os oráculos? Né? Para o taoísmo, o que os oráculos revelam? É uma probabilidade, é um destino, é a tendência, Uhum. é o tudo? Qual que é a visão do taoísmo do oráculo? Porque ele está muito conectado com o I Ching, não está aqui? Para a gente ocidental é o oráculo. Eu picotou um pouco mais, né? A visão. Posso isso? Oráculo. É do Xing que você quer que eu fale um pouco? Isso.
Ele deu uma picotada, mas... É isso. O Xing também tem uma visão taoísta, né? Então, pode falar, então? O Xing? Isso. Não está chegando a sua voz. Fala alguma coisa. Tá. A É o gente já seguinte, começou ó. a enfrentar Os dificuldades taoístas... técnicas. De novo, né? Então, assim, o I Ching, ele apresenta uma visão de complementaridade dos opostos, certo? Os opostos, como, por exemplo, Lao Tzu já fala também, o I Ching é anterior a Lao Tzu. E por isso que muito do que o Lao Tzu fala, expressa, está no I Ching também. Eu dou aulas de I Ching também. Então, o I Ching é o livro das mutações, né? Então, eu ensino também a pessoa a jogar as varetas, consultar, porque antes de, o que eu falo, antes de ser um livro de adivinhação, ele é também um livro de adivinhação, mas ele é um livro de conhecimento. Então, os antigos taoístas contemplavam a natureza, contemplavam o céu, contemplavam as alternâncias das estações, e eles conseguiam depreender dali a lei da naturalidade, do Ziran, como eu falei, né? Da natureza, do Ziran, da naturalidade. Só que, veja, essa lei da naturalidade, ela é uma lei que é a seguinte, ela vê que cada ser tem sua natureza própria, Xin, em chinês. Eu não posso violar a natureza, por exemplo, do macaco. Eu não posso querer que o macaco seja o leão. Eu não posso querer que a planta cresça rápido, acelerado, só por causa para atender a minha necessidade de alimentação. Porque se eu fizer isso, eu vou estar violando a natureza. É o que um pouco que a gente está fazendo hoje, né? Com a destruição das florestas, do sistema. E a gente fazendo isso, a gente desrespeita a ordem do todo, a ordem cósmica do todo, entende? E que é importante as pessoas entenderem. Quando no taoísmo você tem Zanti e Quan, que é a visão, e Zanti é a totalidade, você tem uma compreensão de que aquilo que é da terra, a terra é importante, mas a terra é importante tanto quanto o fogo e a água. Veja que o fogo é diferente da água. A água é um elemento oposto ao fogo, mas no taoísmo ele não quer excluir o fogo, não quer excluir a água, ele quer que a gente veja as duas coisas como complementares uma à outra. Mesma coisa o corpo e o espírito. Eu tenho o corpo. Só que o que o cristianismo fez com que a gente, né, uma determinada visão cristã, né, não todo o cristianismo, porque o cristianismo tem coisas maravilhosas, né, inclusive eu gosto muito do cristianismo, do evangelho, eu leio em grego, né, aí o que é interessante é que o corpo é denigrido, né, quando você, por exemplo, pensa aquela eu quero seguir o caminho espiritual. Parece que o corpo é empecilho, não é? A gente não pensa assim. E o espírito é mais elevado, né? Só que o taoísmo não vê assim. Ele não dicotomiza, ele não cria dualismos, ele não cria distinções de uma coisa para outra. Ele quer que o teu corpo seja tão bem cuidado quanto o teu espírito, né? Porque se o teu espírito você cuida bem, você vai cuidar bem do seu corpo. Se você cuidar bem do seu corpo genuinamente, né? Por isso que os taoístas, você vê hoje, a pessoa faz tai chi, né? Eu não digo taoísta, digo o pessoal que faz tai chi na China, eles fazem na praça. No fundo, a cultura, né, chinesa, que é fazer a vida durar longamente, né? Então, cultivar a longevidade é cultivar a vitalidade do recém-nascido. É o retorno ao estado do recém-nascido. É o retorno ao estado da criança, mas não no sentido de se infantilizar, no sentido de se tornar bebê, né? Infantiloide, né, como a gente fala. Não, é um estado do renascimento. Então, é como se as nossas células, nosso ser espiritual pudesse se renovar quando nós retornarmos através da naturalidade, dessa busca da naturalidade, voltar a ser criança, né? Como aquela frase de Jesus, você quer ver o reino lá dos céus, você tem que voltar ao útero da sua mãe. E Nicodemos não entendeu isso quando ele falou isso, né? Você tem que renascer de novo. Aí ele fala, mas eu vou voltar ao útero da minha mãe? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando do renascimento simbólico. Você precisa morrer para renascer como um outro ser. Então, os taoístas também buscam essa dissolução do ego, né, dessa coisa velha, para renascer um novo ser, uma nova consciência. Então, eu vejo que
Comigo acontece isso também, mas não só em um momento, vários momentos da nossa vida, né? São coisas simples. Eu estava até lendo uma coisa aqui do Taigan Tan, né? Que ele diz que a sabedoria, no fundo, taoísta, a sabedoria, né? Que não tem nome, ela tá nas coisas simples da vida, do dia a dia, sabe? Então, às vezes você passa lá, alguém falou para você que você não, às vezes a nossa mente não dá importância, né, a essas coisas, mas elas são importantes, elas são significativas, valiosas. E só que o que acontece? A gente, conforme a gente foi mecanicamente se robotizando, a gente foi perdendo a naturalidade. Os taoístas, já na época em que estavam vivendo, eles estavam sabendo, sacando que a sociedade estava em crise por causa dessa perda da naturalidade. Aí os homens começam, ele diz Dao De Jing, os homens começam a usar a astúcia, né, a sagacidade, Chiao, né, Chiao é a sagacidade para manipular as pessoas, para burlar, para, sabe, fazer coisas antiéticas e que vão contrariar a lei do universo. Lao Tzu é um cara muito mais amplo, né? Ele vai para um âmbito do universo, ele conversa, ele acha que a lei não é só antropocêntrica, não é a lei do humano. Né? A ética não é só a ética humana, é o que hoje as pessoas, os filósofos, sociólogos estão chegando a uma ética planetária. Então, o Lao Tzu já estava falando isso lá atrás. E é a lei da natureza do cosmos. Não é a lei dos homens, a lei também vale para os macacos, para o leão, para o ecossistema, para o planeta, para todas as galáxias. É a lei do cosmos. É Yonhanda, é o Dao eterno. Por isso que ele abre o capítulo. Chan Dao, Dao constante, é Yonhanda Dao. É um Dao eterno, Dao da eternidade. Santo Agostinho estava certo também quando ele falava da eternidade, né? Os mestres místicos do Ocidente aqui, Jacob Boehme, tá certo também, eles estavam vislumbrando essa lei cósmica eterna, imutável, puxa, não morre em chinês, né? Puxa, putai, imutável. Então, essa lei ampla, ela vai além, transcende o âmbito humano, como, por exemplo, tem na mesma época que o Lao Tzu, o Confúcio. O Confúcio, ele usa a palavra Dao também. Essa palavra Dao para Confúcio é uma acepção moral, uma acepção ética-moral, porque ele estava interessado em melhorar a sociedade. Ele achava que se a gente seguisse a benevolência, Ran, né, que é uma virtude, a partir da relação familiar, por exemplo, o respeito do pai com o filho com o pai, da mulher com o marido, né, do súdito com o soberano, ou seja, se a gente tivesse cultivando harmonia nas relações humanas da família, a gente podia expandir essa harmonia para a sociedade como um todo. Vocês estão entendendo? Então, é mais humano. Então, a gente chama de humanismo confuciano, é uma ética humanista. É muito importante, é muito necessário para uma época de barbárie que eles estavam vivendo, né? E o Confúcio, então, transmitiu, foi um grande professor. Só que tem uma história curiosa, vou contar para vocês, né? A Lao Tzu estava lá e era conhecido como sábio. Nessa época, o Confúcio, ele sabia da existência de Lao Tzu e falou, vou consultar, fazer uma visita, né, ao Lao Tzu. Aí o Confúcio, ele chega lá, ele diz para o Lao Tzu que é o seguinte, eu ainda não alcancei o Dao, mas eu li os livros, os clássicos, os ritos, eu li o I Ching, eu li o livro da música, o livro da história. Quer dizer, quando eu li, quer dizer, a história está nos dizendo que ele acumulou erudição, né? E ele acumulou tanta erudição que ele não conseguiu, mesmo com toda a erudição, alcançar o Dao. E aí ele fala, qual que é o problema, né? Aí o Lao Tzu chega e fala para ele assim, não é por aí que você vai alcançar o Dao, né? E ele fala isso, o Lao Tzu fala isso, e depois que o Confúcio entende e ao mesmo tempo não entende, ele fica meio confuso, ele fica perplexo. Aí ele volta para casa, fica totalmente mudo, ele fica 3 dias sem falar. E como ele tem discípulos, né, um dos discípulos chega para ele e fala, mestre, por que esse tempo inteiro você ficou calado, né? Você estava muito estranho, né? Por que você ficou calado? Aí o Confúcio chega para ele e diz, é o seguinte, o meu encontro foi um encontro com Lao Tzu. Aí ele joga uma imagem poética também, né?
Essa história é contada por Jones, né? Aí o Confúcio fala que é o seguinte: as aves você pode capturar com a arco e a flecha, né? Você pode atirar a flecha e pegar a ave. O peixe você pode capturar com a rede de pesca. Mas o Lao Tzu, mas o dragão pode. E o dragão é o Lao Tzu, né? Tá? Então, essa que o Lao Tzu fala é muito, 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 muito vasta. É o Wuchang Wuchi, é tão vasto, isso Wuchang Wuchi quer dizer vasto, ilimitado. Ele é tão vasto como um grande oceano. Imagina agora um grande oceano, gente. E imagina uma coisa maior do oceano, sabe? Imagina a galáxia, imagina o planeta e outras galáxias. É isso que é o grandioso, e isso é o Dao. E é algo que a gente não consegue, nem cientificamente, a ciência não consegue, por mais que ela tente. Não estou dizendo que ela não deve, aqui não tem a negação da ciência. É apenas assim, o Jones e o Locke, eles perceberam que a nossa mente tem ainda certos limites, né? Por causa da racionalidade, em que ela poderia dar um salto e você vê que a poesia, a arte é uma forma, mas há outras formas. A religião é outra forma, desde que não fique dogmática, né? Não se prenda ao certo, errado e ficar fazendo erras e por aí vai, né? Entendi. E uma outra pergunta, Mas quando então, você pega o taoísmo do ponto de vista religioso, é uma pergunta que a gente sempre faz para os estudiosos de religião. O que o taoísmo, o que o Tao, né, o Dao, esse estudo acredita que acontece depois da morte? Boa pergunta. Aí eu poderia traduzir a tua pergunta da seguinte maneira, né? Como é que os taoístas veem a vida e a morte, tá? Os taoístas não são como os budistas que tinham a doutrina da reencarnação, né? Haverá um período em que o budismo e o taoísmo se acasalam, se sincretizam e se harmonizam. Inclusive, eu gosto do período chamado o budismo Chan, né, que vai ser influenciado bastante pelo taoísmo. O budismo Chan ele surge por volta de quatro depois de Cristo, né, na dinastia Tang. E ele teve o seu precursor, um cara chamado Bodhidharma, um indiano, que foi da Índia para a China. E ele que levou o espírito Zen, que fala o espírito Zen, né, Z-E-N. E em chinês a gente fala Chan, né? O Zen japonês vem do Chan, né? Toda a cultura japonesa deve muito à cultura chinesa, né? O seu passado, né? Então, eu tô isso porque o taoísmo religioso, a gente pode pensar o seguinte, os budistas acham que existe a migração, né? Mas eles não acreditam em alma, numa entidade substancial chamada alma. Eles acham que não existe uma coisa chamada o eu substancial, né? Não existe uma substancialidade de uma alma eterna que vai, como diz Platão, né? Ou como diz a Bíblia, a alma eterna. Uma entidade substancial, ou mesmo os indianos, né? Mas os indianos chamam de Jiva, né? A alma individual eterna. Então, os budistas não acreditam nisso porque eles acham que a gente é determinado pelos 5 agregados. São chamados 5 agregados. Esses 5 agregados, eu nem quero confundir as pessoas aqui, porque é muita informação. Mas eu resumiria em 3 agregados, basicamente consciência, o que você tem de consciência, o que você tem de sensação e o que você tem de pensamento. Pensamento, sensação, né? Basicamente a sensação. Tudo que você sente, depois você reformula em juízos e pensamentos. Então você tem um pensamento, você tem sensação, tem pensamento, e depois tem a consciência de tudo isso. Você tem os 3 agregados já. Esses 3 agregados é que fazem você reencarnar, sabe? Você ter o apego, aliás, o que gera a reação ao apego. A reencarnação, você voltar o ciclo de vida e morte, é o apego, né? A vida, que é o budismo. Então, é o que o Buda fala, é esse yuan, esse desejo apegado,
tá? Eu estou lendo pelo que os chineses têm de budismo, olha que loucura. O budismo entendido pelos chineses lá. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é como os chineses pensam lá agora, entendeu? O que eles entendem do budismo, assimilou, né, do budismo. Então, o que eles pensam é isso, entendeu? É claro que existem várias escolas budistas, né, não vou entrar aqui em detalhes, tem várias escolas budistas, já começa 6 escolas onde você vai estudar, mas o que é importante é que, de maneira geral, o consenso, né, diz que esse budismo acredita na reencarnação gerada justamente porque eu falei da mente apegada, né, mas para os taoístas a coisa é muito mais diferente, porque assim, eles acham que o corpo é efêmero. Porque o corpo é efêmero. Como diz Goethe, tudo que tem forma, dotado de forma, morrerá. Tudo que tem forma passa pelo processo de transmutação, de mutação. Né? Por isso que o livro das mutações do I Ching, tudo que tem forma, perece e morre. Mas a questão é, existe um princípio imutável que gera todas as formas. E esse princípio, em chinês, a gente sabe que é o Dao, né? Que é o princípio inegendrado, porque ele não foi engendrado. Isso é metafísica, tá? Ele não foi engendrado por nenhum, senão ele mesmo se auto-engendrou. Ele é o princípio da automutação e do termo dele é automutação, autogeração, né? É uma espécie de autopoiesis, tá? Para lembrar da morte do Humberto Maturana, do biólogo chileno que acabou de falecer esses dias. Eles têm um árvore do conhecimento. Eles falavam ele e o Francisco Varela falavam em autopoiesis, que é um pouco essa ideia de Ziran, da naturalidade do Tao. Ele é um princípio autocriador. Nesse sentido, não é como Deus que a gente personifica Deus, né? Então, aqui no Vazio Perfeito, lá, o Lied diz, é o princípio imutável, é o inegendrado, possui a força de gerar, e o imutável possui a força de transmutar. Só que, olha só, lá na frente ele fala, tal como o imutável jamais se esgota, com seus movimentos infinitos de avanço e retorno, da mesma maneira, o princípio do Tao, em sua unidade, permanece inesgotável. Ou seja, todas as coisas mudam, mas nosso corpo morre, tudo muda, né? Os nossos pensamentos morrem, mas só uma coisa não morre. É o princípio eterno, absoluto, Yonhan, né? Eterno, desse Chandao, desse Dao constante. Por isso que ele é ilimitado, por isso que ele é de uma eficácia inesgotável. A eficácia é a palavra Yon, que o Lao Tzu usa muitas vezes no livro, e essa tremenda força criadora que está alimentando agora a Terra, que está fazendo que a Terra gire sem a gente ter controle, né? E está fazendo com que o Sol vai aparecer daqui a tantas horas, né? Então, assim, existe um movimento da Terra, existe um movimento do Sol, existe uma harmonia de tudo isso. É isso que os taoístas perceberam. É uma coisa bastante natural, né? E essa percepção que a gente precisa ter. Bem natural, saber né? envelhecer, morrer, viver de novo e tudo mais, né? É massa. Ô, Chico, a gente já quase chegando no finalzinho, mas eu coloquei assim, a gente conversou antes, né? Que você vai dar agora o curso de taoísmo, né? Mas como isso vai para o YouTube, isso vai ficar eterno, né? Então pode ser que a pessoa esteja assistindo a gente daqui a um ano. Então, como é que a gente te acha? Então, vocês podem me achar pelo site que eu tenho, meus textos, cursos que eu dou, informações, é o Mandarim, vou digitar aqui no chat, pode? Tá, isso Mandarim, vai ficar registrado. Então, o pessoal que está assistindo agora, olha aqui na descrição do vídeo que está lá. Isso. Bacana. Mandarim, taoísmo, com T, tudo junto.com. Maravilha. Inclusive, eu vou abrir um curso agora que vai ser do dia 15 de maio, de junho. 15 de junho sobre esse livro do mestre Lietz, com as histórias fantásticas. Tanto fantásticas quanto o Zhuangzi, que é o Vazio Perfeito do Lietz, que no fundo tem muitas histórias xamãs, me lembram muito xamãs aqui. Tem histórias de visão, de superação dessa visão dualística, de uma visão mais ampla, né, que eu apresentei aqui para vocês, né, uma visão o que a gente chama de visão holística,
Vocês sabem disso, né? Da visão do Dao, é a visão holística, a visão da complementaridade. As coisas se complementam, né, gente? A gente não pode separar o fogo e a água, o alto e o baixo, o sol e a lua, né? E por isso que existe a alquimia chinesa também, né? A alquimia taoísta. Coisa só. Pô, que fantástico, cara. Chiu, ainda bem que mesmo com essa gravação que ficou assim com as falhas e tudo, mas acho que a galera que acompanhou até aqui deu para pegar uns insights assim muito fantásticos, cara. Eu agradeço muito a tua presença. Brigadão por estar aqui entre nós. Eu vou só me despedir da galera, daí a gente volta aqui tentar conversar. Vamos ver se a internet ajuda. Mas valeu mesmo de coração. Foi muito legal ter você aqui no programa. Olha, Xexê, muito obrigado. Valeu, gente. Então, vocês que estão muito até obrigado, aqui, Marcelo. Obrigado, pessoal. Valeu, Chiu. E para você que acompanha a gente, então não esquece, dá like, segue o canal, dá uma olhada nas outras 180 entrevistas. E a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.